Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as matérias que saíram lá na imprensa americana sobre como é que foi a decisão do Trump nessa questão de tarifas, tá? E isso confirma algumas coisas que a gente suspeitava aqui, que eu tinha falado para vocês algumas vezes, né? Primeira coisa, que embora isso tenha sido colocado com um tom de ajudar o Bolsonaro e coisa e tal, o que fez o Trump decidir botar as tarifas foi realmente a questão dos BRICS, alguma coisa que aconteceu nos BRICS, né? E isso pegou o pessoal de surpresa. De novo, o Lula está querendo mesmo comprar briga com os Estados Unidos há muito tempo. Mas ele não esperava isso agora, eles não achavam que isso iria acontecer agora, neste momento e desta forma, né? Pegou o pessoal de surpresa. É lógico, a solução para isso é rápida, como eu falei para vocês, a culpa é do Lula pela questão dos BRICS, mas o Bolsonaro oferece uma possibilidade de resolução desse problema. Até aqui, as declarações do governo e do STF vão no sentido contrário, que não vamos fazer isso não, mas como eu falo para vocês, esse tipo de coisa, esse papo, o que vai ser público, é lógico que publicamente ele vai falar que não, que vai fazer, que tem a soberania brasileira, que não vamos ceder, que o judiciário é livre, não sei o que lá. Mas eu não descarto que por trás dos panos o pessoal esteja negociando passar anistia e resolver esse problema. Vamos entender o que está essa situação aqui, principalmente esses detalhes de bastidores que estão saindo nos jornais americanos, né? Essa notícia foi sugerida por Lula quer prender o Trump, Peter vem visitar Rondônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa notícia, que está caindo como uma bomba aqui no Brasil, que está todo mundo falando aqui no Brasil, tenha em mente que isso não está assim tão importante lá nos Estados Unidos, não, né? Se você pegar aqui o New York Times, o assunto principal lá fora são as tarifas que o Trump colocou no mundo inteiro. Porque o Trump anunciou, você viu, a gente falou aqui ontem, foram várias cartinhas daquela aumentando tarifas para vários países do mundo. Mas o Brasil tem uma particularidade. O Brasil está aqui. O que está por trás da decisão do Trump de taxar o Brasil e salvar Bolsonaro, né? Então, no final das contas, o assunto principal lá fora são as tarifas do Trump de forma genérica. O Brasil é só um detalhezinho nessa história. Mas aí você tem aqui justamente essa coluna que explica os bastidores da coisa, né? Então tá aqui, ó. Desde março, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, evidentemente, tem andado pela Casa Branca e coisa e tal. O Eduardo Bolsonaro, 41 anos, é um congressista brasileiro. Enfim, ele tem tentado convencer os Estados Unidos, os oficiais americanos, que o juiz, o Alexandre de Moraes, evidentemente, quer jogar ele e seu pai na cadeia simplesmente por sua luta contra uma eleição roubada, segundo eles dizem lá, que é a eleição de 2022, né? E isso não é nada mais do que um ataque num oponente político. Alguma coisa que eu sei muito sobre isso foi o que disse o Trump justamente num dos recados que ele deu para o pessoal, né? O Bolsonaro tem pressionado vários oficiais da Casa Branca para colocar sanções no Alexandre de Moraes. O que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estavam buscando lá era sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. A gente sabe disso, é o que a gente estava conversando aqui, né? Tava todo mundo sabendo que ia ter alguma coisa, mas ninguém tinha ainda noção de exatamente do que, né? Pois bem, então, na quarta-feira, o Trump optou por alguma coisa muito mais danosa, uma tarifa de 50% em todas as importações brasileiras, iniciando no dia 1º de agosto, né? A retaliação que ele falou contra a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. A mudança de impor sanções em um único juiz para ameaçar toda uma nação de 200 milhões com tarifas pesadas foi uma decisão do Trump sozinho, de acordo com pessoas que estão cientes dessa história. Então isso foi o que eles estão dizendo aqui, que a decisão foi do Trump, ou seja, reforça aquilo que eu falei para vocês. Eles pegou todo mundo de surpresa, eles sabiam que tinha movimentação do Eduardo Bolsonaro, iria sair alguma coisa em relação ao Alexandre de Moraes, e talvez ainda saia, tá? Existe ainda a expectativa de sair a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes também. Isso continua correndo, mas o que aconteceu foi justamente uma mudança que o Trump tomou em decisão em relação aos BRICS, né? E aí, isso mostrou a vontade do Trump de usar tarifas para fazer coisas políticas e não sei o que lá.
Enfim, aí ele conta que o caso do Bolsonaro, que está sendo acusado de ter feito uma tentativa de golpe, coisa e tal, e conta a história toda aqui, né? Tem um outro jornal aqui que fala isso também, aqui, ó, o presidente está pé da vida, né? Trump, as tarifas do Brasil que foram colocadas pelo Trump é devido a uma disputa geopolítica maior, né? Então aqui, ó, o presidente Trump está colocando essa ameaça de colocar 50% de tarifas no Brasil como uma questão de justiça para seu amigo e aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas foi o seu descontentamento com o encontro dos BRICS no Rio de Janeiro, no final de semana, que fez com que ele resolvesse mandar a carta com as tarifas de 50%, de acordo com 4 pessoas familiarizadas com a situação que estão compartilhando isso de forma anônima, né? Então, mais uma vez, está deixando claro aqui isso, a decisão do Trump teve a ver com o BRICS, não teve a ver com o Bolsonaro. Ele queria apoiar o Bolsonaro, ele queria ajudar o Bolsonaro, mas o que estava se encaminhando para ajudar o Bolsonaro era a Magnitsky no Alexandre de Moraes, né? A Casa Branca concluiu que outros métodos de punir o Brasil por seu tratamento do Bolsonaro e a censura na rede social, como sanções, levariam muito tempo ou seriam muito complexos de acordo com 2 dessas pessoas. Então o que eles estavam dizendo é que as tarifas seriam a forma mais rápida de fazer isso, né? As tarifas são um mecanismo da IEPA. A IEPA, como eu falei para vocês, pode ser aplicada para pessoas, para grupos, para corporações ou para países, né? Então eles foram pelo IEPA, colocaram tarifas pelo IEPA. Foi o BRICS que virou virou a balança, né? Que mudou a balança, disse o Maurício Claver Carone, que é um aliado do Marco Rubio e um ex-enviado especial do Trump para a América Latina, né? A coalizão de economias emergentes, que inclui o Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul e outros países que se reuniram, emergiu como um dos alvos do Trump nessa política externa dele no segundo termo do Trump, né, no segundo período do Trump lá nos Estados Unidos, né? O grupo continua a expandir seus membros e querer desenvolvimento das economias, querer independência das economias desenvolvidas. Ou seja, a questão da moeda dos BRICS, ou sistema de pagamento dos BRICS e coisa e tal, que ninguém mais quer isso, que todo mundo já abandonou, mas o Lula continua falando nesse negócio de moeda dos BRICS. Talvez, e é isso que eu falo para vocês, tem alguma coisa por trás dessa história que a gente não está sabendo. Talvez o que o Trump tenha apontado é que o Lula tenha feito alguma negociação com o Putin, alguma coisa lá na Rússia, justamente para esse negócio de moeda dos BRICS beneficia principalmente o Putin, tá? Nem o Xi Jinping quer esse tipo de coisa, ninguém nos BRICS quer esse tipo de coisa. Mas por que isso ajudaria o Putin? Porque a Rússia está sob sanções na guerra da Ucrânia. Então o Putin adoraria ter um outro método de pagamento, uma outra moeda qualquer que ele pudesse usar para fazer negócio, né? Então é isso que seria, talvez, eu imagino, o grande problema por trás dessa história. O Trump está sabendo de alguma negociação além do que foi falado, o Lula continua defendendo essa moeda dos BRICS, aliás, continuou defendendo mesmo depois que o Trump anunciou as tarifas, o que significa que isso vai dar problema mais adiante, né? Então, eles estão falando que é isso daí. Pelo que está sendo dito na imprensa lá nos Estados Unidos, é lógico que foi importante a pressão do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro, mas eles estavam pressionando pela lei Magnitsky. E o que o Trump decidiu fazer foi justamente por conta dos BRICS que ele decidiu dar esse porradão no Brasil, né? Isso confirma basicamente o que a gente já tinha falado nisso daí. Aí teve uma outra coisa aqui também, olha só, o Steve Bannon, ele não é mais uma pessoa tão ligada ao Trump quanto foi no passado, tá? O Steve Bannon já foi o principal colaborador, o mentor do Trump no primeiro termo dele, no primeiro período na presidência, mas o Steve Bannon já está um pouco mais afastado do Trump desde então. Mas, de qualquer forma, ainda é uma pessoa próxima, tá? Só não é mais tão próximo quanto já foi. Houve uma época que o Bannon era muito ligado ao Trump. Hoje em dia não é mais tão ligado assim, mas ainda representa bem, né? E aí ele deu a dica aqui, ó, tá aqui, ó, se derrubarem os processos contra Bolsonaro, acabamos com tarifas, diz ex-estrategista de Trump, né? O Steve Bannon condicionou a suspensão das tarifas dos Estados Unidos ao Brasil ao encerramento dos processos contra Bolsonaro. Isso daqui é aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que, na verdade, o Bolsonaro, nesse caso, tem a saída
para a parada. Ou seja, a maneira de você resolver esse problema é justamente através do Bolsonaro, né? A tarifa de 50% é extremamente danosa para a economia brasileira, mas é uma coisa extremamente simples de resolver. O Eduardo Bolsonaro falou que, nessa entrevista com o Steve Bannon, né, lembrando que nenhum dos dois fala pelo Trump, evidentemente. Como eu falei, o Bannon não é mais tão próximo do Trump assim. Mas, de novo, o que eles estão colocando aqui é a porta para resolver o problema. O Bolsonaro pode ser usado como a maneira de resolver esse problema. Então, ele botou 3 pontos aqui. Anistia ampla, geral e restrita para os réus e condenados pelo golpe de Estado. A possibilidade de Jair Bolsonaro declarar inelegível pelo TSE candidatar-se à presidência em 2026, ou seja, reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, e o afastamento do ministro Alexandre de Moraes dos quadros do STF. Então essas foram as 3 condições que o pessoal colocou que seria o necessário para abrir essa porta de negociação e eventualmente reverter essas tarifas, né? E, de novo, eu não sei se isso tudo aqui... Lembra que ele não está falando pelo Trump, né? Aliás, ele próprio diz aqui que não fala pelo governo dos Estados Unidos, né? Mas que o que eu acredito nessa história aqui é que se meramente passar a anistia já seria uma porta muito grande e seria uma maneira do governo, tanto do STF quanto do governo, manter a sua, digamos, dignidade nessa história. O Congresso aprovou a anistia. O Lula veta, o Lula não vai aceitar, o STF vai reclamar, vai dizer que é ilegal, que não pode, não sei o que lá, mas aí o Congresso vai derrubar o veto da anistia e vai ficar por isso mesmo, entendeu? Ou seja, todo mundo mantém a palavra de que a justiça foi isenta até o final e condenou todo mundo, e não sei o que lá, mas teve anistia, liberou todo mundo e acabou e pronto. E a anistia pode incluir, inclusive, a anistia eleitoral, ou seja, Bolsonaro poderia se candidatar em 2026 e pronto. A saída do Alexandre de Moraes do STF, eu não vejo como uma prioridade isso. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a direita ganhando em 2026, é muito fácil a gente resolver esse problema do STF em pouco tempo. Então, o mais importante nesse caso é a anistia para o pessoal do 8 de janeiro e a elegibilidade do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está elegível para 2026. Então, esse foi o recado que o Bannon passou, né? Então estou falando aqui ex-estrategista do Trump. Não foi o Trump que falou isso. E, de novo, o Bannon não está tão próximo do Trump assim como já foi no passado. Eles tiveram algumas brigas aí durante aquele período da discussão da ilegalidade das eleições americanas, um monte de coisa ali, né? Enfim, essa seria a solução. É lógico, o STF está dizendo que, não, fala sério, né? Ministros do STF ironizaram 3 reivindicações feitas por Bolsonaro após a ofensiva do Trump contra Moraes, né? E 2 magistrados da corte disseram à coluna que as demandas sequer serão discutidas internamente. Fala sério, reagiu um influente ministro com ar de incredulidade ao tomar conhecimento dos pleitos do Bolsonaro. Chance zero, obviamente, disse um segundo ministro. De novo, ninguém imagina que o STF vai mudar de ideia. Não é isso. A questão é que tem a solução agora do problema. É só aprovar a anistia no Congresso. O STF reclamar pra caramba, mas entendemos que é prerrogativa do Congresso mesmo esse tipo de coisa, então deixa quieto isso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse negócio. É o que eu lembro sempre para vocês. É lógico que da boca para fora, o STF sempre vai falar que não vou mudar nada, que vou continuar agindo do mesmo jeito. Ele não pode falar outra coisa. Ele não pode virar e falar assim, não, realmente o Trump mandou, então a gente vai soltar o Bolsonaro, vai liberar o Bolsonaro. Ele não pode falar isso, né? Mas pode ter certeza que o pessoal lá está preocupado com isso. Pode ter certeza que para a imprensa vão falar que não, fala sério, não sei o que lá. Mas depois lá no cafezinho do TSE, do STF, lá, pô, e aí, o que a gente vai fazer, né? Enfim, aqui ó, para o STF, situação jurídica do Bolsonaro se agravou após ele agradecer ao Trump pelo tarifaço no Brasil. Como ele ousa agradecer ao Trump por ter feito alguma coisa que ele pediu para o Trump fazer, né? Pô, que ideia maluca. Esse negócio, essa perseguição ao Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, inclusive, é realmente digna de pena. A esquerda está apavorada com isso, porque realmente não esperavam esse tipo de coisa. Estava todo mundo esperando a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Era o que estava todo mundo esperando, não só a direita quanto a esquerda. Esse negócio pegou o pessoal despercebido, pegou o pessoal despreparado, né? E a situação do STF está complicada. Aqui, ó, o PSOL pediu a prisão do Eduardo Bolsonaro após tarifa do Trump, né? O que, de novo, com base em quê? Porque o Eduardo Bolsonaro foi lá e reclamou, no crime de lesa pátria. Que
crime de lesa pátria, meu amigo. O Bolsonaro foi lá reclamar, como, aliás, o PT foi várias vezes reclamar na Europa e nos Estados Unidos, pedindo sanções americanas contra o Bolsonaro, contra o Brasil na época do Bolsonaro. Chegaram a pedir intervenção militar no Brasil, intervenção militar americana no Brasil na época do Bolsonaro, né? Ou seja, pedir não é lesa pátria, meu amigo. Pedir é pedir. O Trump decidiu, tomou a decisão dele, né? Esse é o ponto, né? E bom, após tarifatos do Trump, Goné finaliza parecer por condenação de Bolsonaro. Não, estou dobrando a aposta, vamos botar o parecer aqui. De novo, se você se guiar pelo que estão falando abertamente, a decisão do STF, do Goné e do Lula já está definida. Eles vão para o modelo Venezuela. Pelo que eles estão falando, eles vão para o modelo Venezuela. A questão toda é que eu ainda acho que as discussões ainda estão acontecendo por trás dos panos, ainda estão discutindo as coisas lá por trás dos panos e vamos ver em que ponto que isso para, né? Em que ponto que isso vai chegar. De novo, se formos seguir pelo que está dizendo o pessoal publicamente, estamos na Venezuela já, meu amigo. Esquece. Se você puder sair do Brasil, sai enquanto ainda tem voo de saída do Brasil, porque a experiência na Venezuela mostra que muito rapidamente a coisa degringola completamente daqui, né? Mas eu ainda acho que o pessoal está negociando as coisas. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. As tarifas, em tese, só começam a valer no dia 1º de agosto. Não seria estranho o Trump voltar atrás. Já houve casos do Trump simplesmente voltar atrás em decisões dele. Não sei, pode acontecer. Enfim, as negociações estão acontecendo. O que vai ser feito, eu não sei. A minha preocupação é essa. A negociação aberta, a gente está indo para o caminho Venezuela. A negociação fechada, a gente não vai ter informações dela tão cedo, mas vamos ver como é que a coisa caminha. A dica é o projeto da anistia. Passando o projeto da anistia na Câmara, a coisa toda pode ficar muito mais fácil agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.